Olá! Hoje estarei abordando o tema Importância dos animais de reprodução na infecção por Toxoplasma gondii no Brasil 2008. Logo no início nós temos um resumo que aborda a toxoplasmose como uma protozoose muito prevalente em homem e animais de produção, suínos, bovinos, ovinos, caprinos, possuindo uma grande importância, principalmente pois serão encontrados cistos desse protozoário na carne desses animais no momento do abate nos abatedouros, na inspeção, enfatizando a importância desse protozoário nesses animais de produção individualmente. A toxoplasmose, segundo a Silvia Gonzalez Monteiro, em 2017, pertence à classe Coccidia, é um protozoário, como já citado anteriormente. Em relação à sua forma, ele é constituído por uma extremidade afilada do zoito e um complexo apical que somente será visualizado por microscopia eletrônica. Pertence à espécie Toxoplasma gondii e é um parasito heteroxeno facultativo, significando que ele necessita de 2 tipos de hospedeiro para completar o seu ciclo biológico. E esse ciclo biológico pode ocorrer de 2 formas, direto ou indireto. Para entendermos a importância desse protozoário nos animais de produção, é necessário entendermos o ciclo biológico deste parasita. Os hospedeiros intermediários, como os caprinos, ovinos, aves, suínos, eles se infectarão ao ingerir os alimentos ou água contaminados com os oocistos esporulados. Esses oocistos adentrarão no trato digestivo desses animais, onde serão liberados esporozoítos. Esses esporozoítos eles vão chegar a outros órgãos como o fígado, cérebro, através da via linfática e sanguínea, e vão passar a se chamar trofozoítos. No cérebro, fígado e demais órgãos, ocorrerá a fase assexuada da reprodução chamada de endodiogenia. É uma fase muito rápida em que os trofozoítos serão chamados de taquizoítos, caracterizando a fase aguda da doença. Com isso, o sistema imune do hospedeiro tentará reagir. Esses taquizoítos diminuirão a sua velocidade de reprodução, formando uma parede cística que servirá como um tipo de proteção contra os anticorpos liberados pelo organismo do hospedeiro. Já o hospedeiro definitivo, os felídeos, se infectarão através de cistos ingeridos por meio de tecidos de animais ou pseudocistos. Esses cistos adentrarão chegando ao tecido epitelial intestinal dos felídeos, onde ocorrerá a gametogonia, e o oocisto que antes não era esporulado será liberado para o ambiente, onde ele vai esporular com as condições ambientais favoráveis, temperatura, oxigenação, passando a forma de oocistos esporulados, sendo a forma infectante para as demais espécies. Entretanto, o gato pode ser infectado sem necessitar da presença de um hospedeiro intermediário. Nessa forma, ele se chamará como hospedeiro completo, porque ocorrerá tanto a fase enterointestinal quanto extraepitelial. A toxoplasmose é uma protozoose de distribuição mundial. Em todos os locais do mundo terão casos. É uma zoonose que acomete homens e animais de sangue quente. Os hospedeiros definitivos, como já foi citado anteriormente, são os felídeos, e condições climáticas favoráveis vão auxiliar na esporulação do oocisto, que será a forma infectante para os demais animais. Os demais animais servirão como hospedeiros intermediários e só vão poder transmitir a protozoose por meio da ingestão da carne como fonte de alimentação ou via congênita. O Toxoplasma gondii ele é um dos parasitos mais comuns encontrados em todo o mundo, e a frequência dessa infecção nas diferentes regiões do planeta
vai variar de acordo com vários fatores. Entre eles, nós temos padrões culturais da população, hábitos alimentares, idade, procedência rural ou urbana, entre outros. Transmissão, segundo Dubey, pode ocorrer de duas formas para o homem. Ou ele vai se infectar por meio de alimentos e águas contaminados com ocistos esporulados, ou pelo consumo de carne mal cozida com cistos teciduais. Outro estudo feito também por Dubey em 1988 concluiu que esses cistos podem permanecer viáveis e infectantes nas carcaças refrigeradas de 1 a 4 graus por mais de 3 semanas. E em peças que estão congeladas, menos 1 a menos 8 graus, por mais de uma semana. Outro estudo feito por Hamilton, relacionando a AIDS com a toxoplasmose, identificou que pacientes que tinham AIDS e toxoplasmose tinham lesões importantes, como cegueira, encefalite, e a encefalite era as principais, sendo letal em 20% desses pacientes HIV positivos. Além disso, nesses pacientes, a forma congênita do parasito infecta a placenta e posteriormente o feto, que pode apresentar lesões severas como encefalite, hidrocefalia, calcificações cerebrais, retinocoroidite, ou a criança pode nascer normal e posteriormente apresentar lesões como retinocoroidite. Sinais clínicos vão depender principalmente de dois fatores: sistema imune, a resposta do sistema imune do hospedeiro, e a virulência do Toxoplasma gondii. Jacobs, em 1963, fez uma revisão da toxoplasmose abordando as lesões de suínos. Pescador fez um estudo relacionando lesões em rebanhos de caprinos. Esses dois estudos concluíram que, geralmente, caprinos, ovinos e suínos são os animais mais suscetíveis à infecção por Toxoplasma gondii. Já os suínos, eles têm uma grande perda reprodutiva, infectam o homem através da carne mal cozida deles, contendo cistos. Silva, em 1959, relatou pela primeira vez um caso nessa espécie, e o filho Araújo fez um levantamento sorológico da toxoplasmose nos suínos. Os ovinos e os caprinos, desde 1954, têm como a principal causa de abortos a Toxoplasma gondii, causando muitos problemas reprodutivos nessa espécie. Segundo Silva, os ovinos e os caprinos têm como a principal via de transmissão a ingestão de pastagens e água contaminada com os ocistos esporulados do parasito. E Dubey, em 1990, fez um estudo falando sobre a alta patogenicidade desses Toxoplasma gondii nos animais de produção, caprinos e ovinos. Em relação à prevalência, teremos grandes variações de acordo com a região no Brasil. Por exemplo, a região sul tem altas positividades elevadas, região nordeste também, com percentuais consideráveis, através da técnica de LAT, aglutinação em látex. E Lagone fez um estudo com uma pesquisa onde ele analisou 352 amostras de soro de ovinos, analisando os anticorpos antitoxoplasma, por meio de duas técnicas, RIF e HAI. Com isso, ele reforçou que as técnicas para a identificação dessa infecção devem ser padronizadas. Em bovinos, o primeiro caso relatado foi no ano de 1953, nos Estados Unidos. Dubey também fez um estudo, fazendo considerações experimentais, sugerindo que essa espécie tem uma alta resistência a esse protozoário. Dificilmente vão apresentar sinais clínicos, segundo Maranaet, 1994, Dubey, 1993, Maranaet, em 1994, afirmou que a principal forma de infecção desses animais, dos bovinos, são por meio das pastagens. E Dubey e Tullies fizeram um estudo demonstrando que a viabilidade desses cistos nos animais, nos bovinos, pode permanecer até um tempo superior de 3 anos.
equinos, segundo Al-Khalidi, 1979, ele afirmou que é a espécie mais resistente a Toxoplasma gondii. Dubey também fez um estudo em 1999 afirmando que a prevalência dessa toxoplasmose nos animais equinos ela é muito baixa, já que eles são tão resistentes, a espécie mais resistente. Em relação ao percentual desses animais sororreagentes, tem uma variância muito grande no Brasil. Centro-Oeste tem uma variação percentual muito grande, de 7% a 32,8% de animais sororreagentes. Sudeste, 4,42% a 41,5%, um pouquinho maior do que a Centro-Oeste. E a região Sul, 1% a 23,4%, ou seja, menor em termos de animais sororreagentes. Galinhas domésticas, da espécie galos domésticos, vão servir como hospedeiros intermediários para infectar os felídeos através da liberação dos ocistos esporulados no solo das suas fezes. Os gatos podem passar nesse solo infectado por esses ocistos e esses ocistos podem ficar grudados no pelo, como ele tem o hábito de se lamber. Esses ocistos vão acabar infectando. E Dubey, com esse mesmo estudo, afirmou que os sistemas intensivos têm baixa probabilidade de contato com as vias de transmissão e prevalência. Concluindo com esse artigo, nós podemos ter que os felídeos eles são hospedeiros definitivos com um papel muito importante na transmissão de Toxoplasma gondii para os animais de produção, porque eles vão infectar esses animais através dos ocistos esporulados liberados pelas suas fezes, de forma infectante do protozoário, além de infectar humanos. Por isso é importante fazermos o controle através principalmente da contaminação de água, diminuindo essa contaminação de água, alimentos, do solo, para diminuir a transmissão desse parasita. Portanto, os profissionais da saúde não devem ignorar os animais de produção, porque é uma protozoose muito importante nesses animais. E o controle dessa protozoose deve ser feito principalmente por planejamento da saúde animal, na origem da cadeia de produção, conscientizar os produtores desses animais para controlar essa protozoose, informá-los que a doença existe sim, causa perdas econômicas sim, muito importante para eles. E métodos adequados para a destruição dos cistos.